Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu. O céu da boca da onça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão, tão, tão. Vou pro campo acampar no mato tem pato, gato, carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água pedrinhas redondas, quem não sabe nadar não entre nessa onda, que a cachoeira é funda e afunda, menino. Não solta na jura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. São estrelas que a gente conta, que a gente aponta antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os 7 anões pequeninos, 7 corações de meninos e alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento, o sorriso e o sentimento da Branca de Neve, neve, neve. Não solta na jura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa. Fica mais bonita quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sabiá. É com muito orgulho que nós agora trazemos para você a super médica Silvia Gioielli. Ela, que além de pediatra, também é homeopata com conhecimentos em medicina ayurvédica da Índia. Silvia traz para a gente o seguinte tema: quais as necessidades do recém-nascido? Está imperdível. Vamos lá? Olá! Bem-vindos ao Simpósio Online de Saúde Feminina Integrativa, o SUFENI. O meu nome é Silvia, eu sou pediatra, eu tenho formação em homeopatia e em medicina indiana, o Ayurveda, que eu estudei aqui em São Paulo, continuo estudando e estudei na Índia também. Eu procuro trazer para as consultas de pediatria e puericultura um pouco mais de humanização no trato com as crianças, com os bebezinhos e também com suas mães. Hoje a gente vai falar principalmente de amamentação, vamos falar também do 4º trimestre de gestação, a gente considera ainda o bebezinho até os 3 meses de vida como se ele ainda estivesse muito ligado à mãe, ainda numa relação como se estivessem dentro do útero.
E vamos falar um pouco também de cuidados naturais com o bebê. Bom, começando a falar sobre a esterogestação, né? Por que o bebê humano é considerado ainda os 3 primeiros meses de vida como se ele ainda estivesse dentro do útero? Se a gente for comparar um bebê 1 ano com os outros mamíferos quadrúpedes, a gente vai perceber que o filhote humano é o mais indefeso de todos. O quadrúpede, logo que nasce, ele já consegue se levantar, consegue dar os primeiros passos e procurar rapidinho o peito da mãe para começar a amamentar. O bebê humano não, ele nasce indefeso praticamente, com muito poucas funções neurológicas já desenvolvidas. Claro que se os humanos fossem só sair da barriga da mãe depois que aprendessem a andar, eles não iam nem conseguir passar pelo canal de parto, nem a mãe ia conseguir levar tanto tempo para frente uma gestação. Então, a gente considera que a esterogestação dure mais ou menos 3 meses. Após esses 3 meses, uma mãe atenta vai conseguir perceber que as mamadas ficam mais rápidas e mais fortes, mais eficazes, que o neném passa a ter um ritmo, tanto no intervalo das mamadas como um ritmo para ficar mais desperto e o ritmo do sono. O neném enxerga melhor, ele vai conseguir regular bem direitinho a sua temperatura corporal, as cólicas se amenizam, porque o intestino já consegue ter o movimento peristáltico bem coordenado e tudo começa a melhorar. A mãe também vai se sentir menos cansada, mais disposta e a partir do 4º mês de vida do bebê tudo parece ficar mais fácil. A primeira medida, então, para que se passem esse período de esterogestação mais tranquilo é dar colo, muito colo. O colo pode ser da mãe, pode ser do pai, dos avós. Você pode usar um sling, que é aquele pano que você pode amarrar o bebê ao corpo. E o importante é que o neném se sinta acolhido, seguro, que ele não se sinta solto num espaço tão grande, tão vazio que é o nosso mundo para ele. O recém-nascido não está acostumado ainda com o peso do seu corpo, com a variação de temperatura ambiente, ele não está ainda acostumado com a variação de luz, de som, tudo é muito intenso para ele ainda. Então, o sling ajuda muito nessa hora porque você pode fazer as coisas corriqueiras do seu dia com o neném perto do seu corpo e ele fica ali sentindo o seu calor, ouvindo o batimento do coração, sentindo o seu balanço, muito parecido de quando ele ainda estava dentro do útero. Isso acalma bastante o neném. Balançar o bebê também ajuda muito, mas veja bem, é balançar, não chacoalhar. O bebê tem que sentir como se você estivesse andando com ele. Lembra quando você foi fazer aquela compra no shopping, com a barrigona bem grande? O neném estava lá sentindo você andando, segurando as sacolas e tal. Então, em casa você vai tentar reproduzir esse movimento com o neném nos seus braços, ou no sling. Fazer um chiado com a boca, tipo um shhh, shhh, no ouvido do neném, esse som acalma bastante, faz com que o neném se tranquilize bastante. E por fim, a sucção. A sucção é principal para que o neném se acalme e se sinta confortável. Ela é uma necessidade, é um reflexo inato do recém-nascido. O ato de sugar gera prazer, gera conforto e a boca é o órgão sensorial principal do recém-nascido e é o que é mais desenvolvido nessa fase. Por isso, a amamentação é livre demanda. O neném deve mamar a hora que ele tem vontade. Se já faz 1 hora que ele mamou, não tem problema. Se já faz mais ou menos 3 horas, também não tem problema. O importante é que você esqueça o relógio nesses primeiros 3 meses de vida do neném. Ele não é um reloginho, ele não vai ter ciclos perfeitinhos para mamar de 3 em 3 horas, dormir à noite e acordar de dia. Isso vai acontecer um pouquinho mais para frente. Dentro dessa teoria da esterogestação, a amamentação é fundamental. Existem várias outras razões da importância da amamentação que eu já vou falar para vocês, mas falando de esterogestação, a amamentação é importante porque nos primeiros 10 dias de vida do neném, ele perde aproximadamente 10% de seu peso. Isso é bastante coisa. Ou seja, ele precisa mamar muito para que ele não tenha uma perda tão grande ou se teve para recuperar esse peso.
Então ele precisa mamar intensamente dentro do menor espaço de tempo possível. Ele sabe disso, o neném tem esse instinto, mas a mãe às vezes não sabe, não foi informada. Ou porque não teve uma consulta pré-natal com o seu pediatra, ou porque não recebeu as informações necessárias já dentro da maternidade. Então, é preciso saber que o neném tem que mamar quanto ele quiser desses primeiros 10 dias de vida, e que isso realmente é muito intenso. A mãe acaba estranhando que o bebê queira mamar de hora em hora, já que ele ficou 40 minutos já lá no peito e depois ele quer mamar de novo, ou que ele não queira realmente pegar a chupeta. Você, na sua aflição, acabou dando uma chupeta para o neném e percebe que ele não quer, ele põe a linguinha para fora e cospe aquela chupeta. Realmente isso é importante. Relaxa, permita que o bebê mame o quanto ele quiser, quando ele quiser. Além disso, a amamentação vai proporcionar uma sensação de calma para o bebê e calma para a mãe, porque a sucção realmente dá um prazer importante para o bebê. Essa coisa de chupetar o peito é muito benéfica. A maioria das pessoas vai te dizer: não deixa chupetar, ele não está mamando, ele não está com fome agora. Realmente, pode ser que o bebê não está com fome naquela hora, mas ele está procurando um aconchego, ele está indo no que ele conhece, e o que o bebê mais conhece nessa fase, nos primeiros dias de vida, é o peito, é a referência dele de mundo. Então, quando o neném sente algum desconforto, que pode ser até uma coceira no pezinho, o neném não tem como esticar o bracinho e coçar o pé. Ele não tem para te dizer: mamãe, coça o meu pé. Ele vai chorar. E a hora que você coloca o neném no peito para acalmá-lo, aí não com uma função de nutrição, ele vai se sentir acolhido, aquecido, vai estar num ambiente que ele está habituado e que dá bastante prazer, e ele vai acabar se acalmando e resolvendo a questão da coceira no pezinho. E aí, um belo dia, você vai ver que nada disso funciona, que o neném só chora, 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 e você tenta pôr no peito, e tenta balançar, e tenta fazer um barulhinho, e o neném não para de chorar. Pode acontecer, vão ter bastante choros inexplicáveis nesse primeiro trimestre de vida. É a famosa adaptação ao mundo externo. O mais importante é você insistir. Insista no colo, troque de colo. Às vezes a mãe fica nervosa com aquele choro inconsolável, então é interessante que alguém que esteja mais calmo, um pai, uma avó, uma amiga, alguém que estiver ali pertinho, esteja mais calma, pegue o neném e faça todos esses passos de balançar e fazer um barulhinho, porque a mãe, quando está muito nervosa, o neném percebe. Ele percebe o batimento acelerado, ele percebe que o calor do corpo aumentou, a sudorese ou as mãos frias, o leite não desce. Então, nessa hora, é preciso de um apoio para que a pessoa mais calma faça uma nova tentativa de acalmar o bebê. O importante é manter a calma, dar muito colo. O colo não vicia, o colo não vai estragar nenhum bebê, ele não vai ficar acostumado a nunca mais querer sair do seu colo. Muito pelo contrário, o colo é amor, o colo é cuidado, é apego, é afeição. Citando um trecho do livro Bésame Mucho, do Dr. Carlos González, um pediatra espanhol muito querido e muito bacana, ele diz assim: não existe nenhuma doença mental causada por excesso de colo, carinho ou de afagos. Não há ninguém na prisão ou no hospício porque recebeu colo demais, ou porque cantaram canções de ninar demais para ele, ou porque os pais deixaram que o bebê dormisse com eles. Por outro lado, assim, gente na prisão ou no hospício porque não tiveram pais, ou porque foram maltratados, abandonados ou desprezados. E, contudo, a prevenção dessa doença mental imaginária, o estrago infantil crônico, como ele coloca, parece ser a maior preocupação da nossa sociedade. Quer dizer, todo mundo preocupa em não mimar, não estragar, não criar maus hábitos na criança. Ao contrário, a gente tem que se preocupar em afagar, cuidar, dar amor, carinho, apego. E isso deve começar ainda já dentro da barriga e principalmente no primeiro dia de vida em diante. Agora vamos falar um pouco mais de amamentação, de uma forma um pouco mais profunda.
A amamentação, como todo mundo sabe, tem inúmeras vantagens. Eu ainda não consegui descobrir uma desvantagem em amamentar. Podemos até refletir um pouco sobre isso mais para frente, mas agora nós vamos falar das vantagens. A amamentação deve começar na sala de parto. Assim que o neném nascer, ele deve ser colocado sobre o peito da mãe para que haja um contato pele a pele e nas primeiras 2 horas de vida do neném já aconteça a mamada. Não precisa ser uma mamada efetiva, mas aquele namoro da mãe com o bebê, os dois se reconhecendo e se conhecendo, para que comece um ensaio para a amamentação. Quanto mais a criança mamar no peito, mais ela estará protegida. Isso eu estou falando desde os primeiros dias de vida até 2 anos de idade ou mais. Existem alguns estudos que eu vou citar rapidamente, por exemplo, estudo realizado em Porto Alegre e em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mostrou que as crianças menores de 1 ano que não eram amamentadas tiveram um risco 14 vezes maior de morrer por diarreia e quase 4 vezes maior de morrer por doença respiratória quando comparadas com as crianças da mesma idade que mamavam. Sabe-se que o efeito protetor do leite materno tem início logo após o nascimento. A mortalidade, por exemplo, por enterocolite necrotizante, que é uma doença muito grave do intestino, é 11 vezes menor nos recém-nascidos prematuros que recebem leite materno exclusivo e 3,5 vezes menor naqueles que têm alimentação mista, que seria o leite materno junto com uma fórmula, quando são comparados aos recém-nascidos prematuros que recebem exclusivamente as fórmulas lácteas. As infecções gastrointestinais, quanto a elas, já há estudos que comprovam a proteção do leite materno, especialmente nas populações menos privilegiadas. Em 83% desses estudos, todos realizados em 14 países diferentes, houve proteção do leite materno, do aleitamento materno exclusivo contra a diarreia. O leite materno também protege as crianças contra as infecções respiratórias e parece também diminuir a gravidade dos episódios de infecções respiratórias. O aleitamento também protege contra a otite média aguda, infecção de ouvido. Além de ter um menor risco de ter otite, as crianças amamentadas também apresentam uma menor duração da otite média secretória, do catarrinho no ouvido. Crianças não amamentadas demonstraram um risco 2,5 vezes maior de morrer no primeiro ano de vida do que as que foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses de idade. A amamentação também evita a contaminação no preparo dos alimentos lácteos, por exemplo, no preparo da mamadeira. Ou evita também a diluição errada do leite, faz um leite muito fraco ou muito forte, a hora que vai diluir o pó com a água. A amamentação também tem uma vantagem do custo. A amamentação é de graça, não onera em nada a família. E existem muitas outras vantagens na amamentação, tanto para a mãe como para a criança. Por exemplo, a proteção contra a síndrome da morte súbita, proteção a longo prazo contra diabetes mellitus, insulino dependente, que é o diabetes mellitus tipo 1, proteção contra a doença de Crohn, a colite ulcerativa, que são 2 doenças importantes dos intestinos, o linfoma, as doenças alérgicas de uma forma geral, tanto respiratórias como alimentares, o câncer de mama, no caso da mãe, quanto mais a mãe amamenta, mais protegida ela está contra o câncer de mama, o de ovário também, e além de tudo, otimiza o desenvolvimento neurológico da criança, promove um vínculo afetivo entre mãe e filho. Esses dados todos que eu falei são da American Academy of Pediatrics de 1997. Já foi demonstrado que também a complementação da amamentação com chás ou com águas não é necessária, ao contrário, é desnecessária, inclusive nos dias quentes e secos. O leite materno tem água suficiente para o neném matar a sua sede. Mesmo nos primeiros dias de vida, onde a mãe ainda não tem uma quantidade de leite muito grande, mas tem o colostro, que é uma substância pré-surgimento do leite materno e muitíssimo importante,
mas ele não tem muito volume. Mesmo nessas fases, o neném nascido de termo, que seria o neném que nasceu no tempo certo e sadio, ele tem uma reserva suficiente para se manter hidratado. Então, mesmo nos primeiros dias, não se deve dar nenhum complemento à amamentação para os nenéns sadios. Outro fator importante a ser considerado na amamentação não exclusiva, por exemplo, quando há o uso de mamadeiras, para ofertar qualquer outro tipo de líquido para a criança sem ser o leite materno, é que uma vez a mamadeira é uma fonte importante de contaminação. Ela reduz o tempo de sucção das mamas, quer dizer, diminui o estímulo para a produção do leite materno, interfere sobre a amamentação livre demanda, quebra aquele ritmo que a gente já falou dos primeiros dias de vida, os primeiros meses de vida do neném, e altera a dinâmica oral do neném. A técnica de sucção da mama e da mamadeira ou da chupeta são totalmente diferentes, bem distintas. Os movimentos da boca e da língua necessários para a sucção da mama são totalmente diversos daqueles utilizados para sugar um bico de mamadeira ou de chupeta, e isso vai acabar confundindo o bebê. De fato, os recém-nascidos que são expostos à mamadeira ou chupeta podem apresentar dificuldade em sugar o seio. Alguns bebês amamentados após a exposição à mamadeira, eles choram, ficam inquietos, não se acertam com a pega, largam o peito por dificuldade justamente na sucção, e isso vai fazer com que a mãe tenha sua autoconfiança diminuída. Elas vão começar a acreditar que o bebê não gosta do seu leite ou não consegue pegar o seu bico, o seu peito, e que rejeitam o seu peito. E vários estudos já relatam associação entre o uso de mamadeira e o desmame precoce. A OMS preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade do neném. Mas isso não é uma questão fechada. O aleitamento exclusivo pode continuar um pouco à frente, ainda se o bebê não se adapta muito bem com a introdução da alimentação complementar. Não há evidências que exista alguma vantagem na introdução precoce de alimento. Você pode estender um pouco a amamentação exclusiva, mas introduzir precocemente a alimentação, não há nenhuma evidência de que isso seja benéfico. Falando ainda de amamentação nas primeiras horas e nos primeiros dias de vida, a gente tem que lembrar do colostro, que eu queria explicar um pouquinho o que é. O colostro é o primeiro alimento produzido pela mãe nas horas seguintes e no dia seguinte do nascimento do neném. E apesar dele ser produzido em pequena quantidade, mais ou menos uns 30 ml por dia, ele, bem menos do que o leite materno maduro, ele é suficiente para o recém-nascido. Ele é um líquido mais grosso, de cor um pouco amarelada ou esbranquiçado, e ele é como se fosse a primeira vacina do neném. Ele contém muitos anticorpos que protegem contra as alergias e também contra infecções. Ele contém leucócitos, que são células que protegem contra as infecções. Ele contém fatores de crescimento, que auxiliam na maturação do trato gastrointestinal. E ele contém propriedades laxativas, auxiliando na eliminação do mecônio, que é aquele primeiro cocôzinho mais pretinho do neném, entre outros fatores. Então, o colostro ele é de essencial importância nos primeiros dias de vida do neném. Depois do colostro, vem a pojadura. A pojadura acontece mais ou menos 72 horas após o parto, varia de mãe para mãe, e ela é uma espécie de preparação mecânica para a posterior descida do leite, uma vez que o fenômeno provoca, ela faz uma dilatação das estruturas por onde o leite vai passar. Quanto mais cedo o bebê for para o peito mamar, e quanto mais tempo o bebê ficar com a mãe, maior é o estímulo. Então, mais cedo pode acontecer a pojadura. Daí a importância de que o bebê fique com a sua mãe imediatamente após o parto até as 2 primeiras horas de vida, como eu já falei, para eles começarem a se entender e não só isso, estimular a produção de leite e a pojadura. Com isso,
na maternidade, é importante que o bebê fique em alojamento conjunto, né? Hoje em dia, falar, deixa o bebê no berçário, que a mãe precisa descansar do parto. Sim, precisa haver um tempo para a mãe descansar, mas o neném não precisa estar longe dela para isso, né? O bebê pode estar ao lado da mãe, na cama, a mãe fica no seu leito, o bebê no bercinho, imediatamente ali ao lado, pode estar no colo do pai, pode estar pertinho ali com uma avó, não precisa haver um distanciamento para que a mãe descanse. Não existe nenhuma razão para que o neném fique longe da mãe nos primeiros dias de vida, inclusive na maternidade. Durante a pojadura, é muito comum a mãe se queixar de que o peito está muito cheio, muito distendido, pesado, quente, dolorido. É verdade, isso acontece mesmo. Então, a gente precisa tomar algumas medidas que melhorem o conforto da mãe. Primeiramente, o que não fazer? Banho quente, ao contrário do que se pensa, vai aumentar a produção de leite, vai provocar uma vasodilatação e a produção de leite vai aumentar, aumentando ainda mais esse desconforto. Usar remédios para diminuir a produção de leite ou ejetar muito leite também não é o mais adequado. Então, é preciso se tranquilizar. O ato de chupetar o peito de jeito nenhum é nocivo. Caso a mãe esteja muito cansada e precise de um descanso, até é válido o pai, com a mão bem higienizada, colocar um pouquinho o dedo na boca do neném para simular uma sucção e acalmá-lo. Isso é válido. O que não podemos fazer é dar chupeta neste primeiro trimestre de vida do neném, né? A chupeta vai atrapalhar a amamentação, pode haver uma confusão de bicos, o neném vai estranhar o bico da mãe porque acostumou com a chupeta e isso vai interromper a amamentação, pode atrapalhar bastante.